Você já deve ter ouvido falar de algumas pessoas que têm o dom para realizar algumas atividades. Alguns seres humanos nasceram com o dom de jogar futebol, outros nasceram com o dom para música, outros nasceram com o dom para arte, para representar, outros nasceram com o dom de pintar, outros nasceram com o dom de escrever. Existem aquelas pessoas que nasceram com o dom de ganhar dinheiro. Então, às vezes, nós encontramos algumas pessoas no mercado que elas têm um dom de ganhar dinheiro, e isso não tem como explicar. Tudo que ele coloca à mão, tudo que ele empreende, ele consegue bons resultados com isso. Nem todo mundo tem esse dom, mas existe o conhecimento, a técnica, o estudo, o aperfeiçoamento, a mudança de comportamento, que ajuda bastante na hora de gerir as suas contas, de gerir as contas financeiras de uma organização, de uma empresa. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que temem mais o final do mês do que o final do mundo, porque no final do mês tem lá as contas para pagar. E o final do mundo seria o fim de tudo, inclusive o final das contas, não tem mais contas para pagar. Existe um ditado no meio financeiro que diz o seguinte: quem não sabe administrar R$ 1 não vai conseguir administrar 1 milhão. Algumas pessoas dizem assim: se eu tivesse muito dinheiro, a minha vida seria diferente. Se eu ganhasse 1 milhão, a minha vida seria diferente. Talvez seria por um momento, mas se você não souber administrar pequenas quantias, também não vai saber administrar grandes quantias. É comum a gente encontrar empresários com dificuldade na administração financeira, e quando você vai entender o comportamento dele, a gestão da vida pessoal dele, a gestão financeira pessoal dele, você vai perceber que ele também não tem controle sobre os gastos financeiros pessoais. Então, quem também não consegue administrar as suas finanças pessoais tem dificuldade de administrar as finanças de uma organização. Então, isso é um indicador interessante. Se você quer saber se você vai se dar bem como gestor financeiro de uma organização, como gestor financeiro de um negócio seu, observe primeiro se você faz uma boa gestão financeira dos seus recursos, do seu salário, dos seus rendimentos. Porque quem não consegue administrar a vida pessoal não vai conseguir administrar bem uma empresa, já que uma empresa é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Então, se eu tenho dificuldade de administrar os gastos particulares, provavelmente eu terei as mesmas dificuldades em administrar as finanças de uma empresa. Então, há uma relação direta aí. Quem tem essa facilidade de administrar a vida pessoal tem mais facilidade de administrar os gastos financeiros de uma organização. A gente pode estar evoluindo. Claro que às vezes eu nasci com esse dom de ganhar dinheiro, mas eu posso estar me preparando. E aqui não é autoajuda, não. Aqui é estudo mesmo, é dedicação, é disciplina, é comportamento. Não tem nada a ver com autoajuda, não tem nada a ver com pensar positivo e o dinheiro vai aparecer. Levanta cedo, trabalha, faz a coisa certa, que você vai ter resultado. E lembre-se, sempre que eu consigo administrar pequenos recursos, eu vou conseguir administrar grandes recursos. Se eu não consigo administrar pequenos recursos, eu vou ter dificuldade de administrar grandes recursos. E aí nós vamos entrar na gestão financeira, propriamente dito, com uma pequena introdução de alguns conceitos, né? E o que é uma gestão financeira? É uma gestão de recursos. E existem duas operações financeiras básicas que a gente faz, que são as chamadas operações financeiras ativas e as operações financeiras passivas. Uma operação financeira ativa é aquela operação financeira que eu aplico o recurso. Então, eu alugo o recurso, eu tenho excedente de recurso, e eu vou aplicar esse recurso e vou receber uma remuneração, que é chamada de juros, por esta aplicação. Essa é a operação financeira ativa. Existem as operações financeiras passivas, que é quando eu tomo recurso emprestado. Então, se eu não tenho capital, eu busco o capital necessário para cobrir alguma necessidade ou por algum investimento, e eu vou pagar um aluguel por esse capital.
Então, quando eu vou no mercado buscar recursos, eu estou realizando uma operação financeira passiva, né? E aí a operação financeira, a busca e a oferta é de capital, porque o capital é o valor monetário que eu tenho ou necessito. Se eu tenho, eu posso aplicar esse capital. Se eu não tenho, eu vou buscar ele através de uma operação financeira passiva. O capital, nós chamamos, na hora de trabalhar com cálculos, de usar a matemática financeira, que é uma ferramenta utilizada pela gestão financeira, é um braço da matemática que a gestão financeira utiliza muito, nós chamamos o capital também de principal ou de valor presente, né? Presente vale, valor presente. O que é o capital? É qualquer recurso disponível no tempo para ser aplicado. Então, se eu tenho um recurso disponível, eu chamo esse recurso disponível de capital. Então, esse capital eu posso aplicá-lo e, se eu necessitar, eu posso tomá-lo emprestado, eu posso alugar esse capital. Existem algumas siglas, notações que a gente usa, e às vezes você vai encontrar essa notação representando o capital, o principal, o valor presente, né? Então, às vezes a gente encontra a letra C maiúscula, que quer dizer capital, porque na hora de eu fazer um cálculo, uma fórmula, eu não vou escrever valor presente é igual, então eu escrevo C é igual, então eu vou utilizar uma notação. Então, C, ou uma que é muito utilizada, inclusive nas calculadoras financeiras, que é as letras PV, que vem do inglês, present value, né, valor presente, e eu uso a sigla PV. Então, PV é igual a PMT vezes. Então, esta sigla, ela também é usada, o PV mais do que o C, né, porque a gente utiliza ela muito na calculadora financeira. Posso utilizar ou encontrar também, numa questão, no exercício, a letra P de principal. Então, tanto C, capital, PV, presente vale, valor presente, ou P de capital, querem dizer a mesma coisa, que é um recurso, um valor disponível no tempo para ser aplicado. Nós temos a figura dos juros. E o que é os juros? Então, para entender juros, eu vou voltar um pouquinho no conceito da economia, né? A economia tem um conceito de fatores de produção. E quais são os fatores de produção na economia? É a terra, é o capital e é o trabalho, a mão de obra. Então, se eu tiver terra, né, entenda-se que terra é máquinas, equipamentos. Se eu tiver capital e se eu tiver mão de obra, eu posso produzir algo. Então, esses são fatores de produção. Para eu produzir, eu preciso de terra, capital e trabalho e mão de obra. E se eu não tiver esses recursos, eu posso produzir? Posso. Se eu tiver uma boa ideia, né, e convencer pessoas dessa ideia, convencer que a minha ideia é boa, eu posso alugar a terra. Então, quem tem terra disponível, não está utilizando, pode me alugar essa terra e eu transformo ela em uma terra produtiva. Então, é um fator de produção. Se eu não tiver a mão de obra, eu contrato a mão de obra. Então, eu vou lá, contrato pessoas, eu vou utilizar essa mão de obra, né, nessa terra que eu aluguei, e o aluguel da mão de obra é o salário. Eu vou remunerar esse trabalho com o salário. E se eu não tiver capital? Bom, eu também posso alugar o capital. Então, eu vou ao mercado e alguém que tenha capital excedente vai realizar uma operação financeira ativa e vai me alugar esse capital. E qual é a remuneração do capital? É os juros. Então, qual é a definição de juros? Juros nada mais é do que o aluguel do capital. Então, quando eu tomo um recurso emprestado, quando eu faço um financiamento, eu estou alugando um capital. E o aluguel desse capital recebe o nome de juros. Então, com o capital eu posso produzir. Para eu colocar, escrever, né, nas fórmulas, juros, eu não vou escrever lá PV, né, o valor presente é igual valor futuro menos os juros. Eu vou usar uma anotação também. E a anotação que a gente usa é a letra J. Então, você vai encontrar nas fórmulas a letra J. E J quer dizer juros. Mas para eu calcular os juros, eu vou precisar de uma unidade de medida. Então, para eu calcular o valor desse aluguel do capital, que nós chamamos de juros,
e nós utilizamos a unidade de medida. E a unidade de medida que eu uso para calcular os juros, ela é chamada de taxa. Então, a taxa é a unidade de medida. Com essa unidade de medida, eu vou calcular o valor do aluguel do capital. E a taxa, para eu fazer cálculo com ela, eu vou usar em unidade, a taxa em unidade, mas na hora de escrever essa taxa, na hora de colocar ela em contrato, eu vou trabalhar com porcentagem. Então, se eu tenho uma taxa de 10% ao ano, eu escrevo num contrato, ou num anúncio, num cartaz, numa propaganda, que a taxa é 10% ao ano. Mas na hora de fazer cálculo com essa taxa, eu não vou jogar 10% na minha fórmula. Eu vou transformar essa taxa que está em porcentagem em uma taxa unitária. Então, eu vou dividir os 10% por 100, porcentagem 100, né? E eu vou encontrar 0,10. Então, 0,10 é 10% em forma unitária. E aí, 0,10 eu vou colocar numa fórmula e eu consigo fazer cálculo com isso. Então, nós estamos explicando aqui a diferença entre uma taxa escrita em porcentagem e uma taxa escrita em valor unitário, que serve para que eu possa fazer cálculo com ela. Eu posso estar usando essa fórmula para calcular a taxa em unidade. Então, eu vou ter 10%, dividido por 100, eu acho unitário. Depois que eu faço o cálculo, ou se eu fiz o cálculo de um juros, de uma taxa, e eu vou responder, eu vou escrever no contrato, eu transformo novamente em porcentagem. E aí é só fazer o processo invertido. 0,10 vezes 100 é igual a 10. 10% é a taxa. Então, eu escrevo sempre em porcentagem, mas na hora de fazer cálculos, eu tenho que transformar isso em unitários, senão eu não consigo fazer as contas, né? Eu não consigo aplicar a fórmula correta. Então, nós temos o resultado de um capital, que é um valor disponível no tempo, mas o aluguel desse capital, no final de um período, no final de um mês, de um ano, de um trimestre, semestre, eu vou encontrar um resultado que nós chamamos de montante. O montante nada mais é que a resultante, né? A soma do valor presente, do capital, mais o seu aluguel, mais os seus juros. Então, quando eu somo o capital mais os juros, eu encontro o montante, que também é chamado de valor futuro. Né? Valor futuro, as notações de valor futuro C maiúsculo e N minúsculo, FV de Field Value, de valor futuro, que aí você vai encontrar na calculadora financeira, essa sigla é FV, valor futuro montante, ou S maiúsculo também é uma forma de escrever. Então, eu posso encontrar na fórmula que FV é igual a PV, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, essa é uma fórmula de cálculo de valor futuro, utilizando uma metodologia de juros simples. Claro que para eu calcular o aluguel de um capital, eu vou precisar de um intervalo de tempo. Né? Então, o aluguel, eu vou alugar por quanto tempo? Então, o intervalo de tempo ele é necessário para que eu possa alugar o capital. Então, eu posso alugar por um dia, eu posso alugar por 10 dias, eu posso alugar por uma quinzena, por um mês, né? Por trimestre, quadrimestre, por um ano. No entanto, a menor unidade de tempo que nós usamos para cálculos de aluguel de capital, para cálculo de juros, é o dia. Então, o dia é a menor unidade de tempo. Você não vai encontrar juros a hora, juros ao minuto. A menor unidade de tempo, de medida, né, é o dia. Então, eu posso ter dia, mês, semestre, mas a menor unidade é o dia. Então, nunca se esqueça disso. E eu vou escrever também nas fórmulas, na hora de calcular, eu vou usar uma anotação. E a anotação para o prazo, né, que nós chamamos de números de períodos, é que um capital está sendo aplicado, é a letra N. Então, a letra N minúscula vai representar o número de períodos que esse capital está sendo aplicado. Então, para calcular uma fórmula, eu vou usar a letra N. Mas o prazo, vamos voltar agora um pouquinho no prazo, que é esse intervalo de tempo que vai do início da operação financeira até o seu fim. Voltando e lembrando que nós temos operações financeiras ativas e passivas. Uma operação financeira, ela inicia, né, com a assinatura de um contrato, de um documento, no momento que eu alugo esse capital,
e no final, no momento que tem uma data de vencimento, um prazo estabelecido que eu vou fazer o pagamento. Então, esse intervalo de tempo é chamado de prazo. E o prazo ele pode ser dividido em dois. Nós temos o chamado prazo exato e o prazo comercial. Bom, o que vem a ser o prazo comercial? O prazo comercial também é chamado de prazo aproximado. Então, no prazo comercial, nós não vamos observar se o ano é bissexto, se o janeiro tem 31 dias. Nós vamos fazer o seguinte raciocínio. Todos os meses terão 30 dias, inclusive o fevereiro, sendo o ano bissexto ou não, e o ano tem 360 dias. Então, há aqui uma padronização, há uma convenção. Convencionou-se que o ano terá 360 dias e os meses terão 30 dias, não importa qual mês. Então, janeiro vai ter 30 dias, fevereiro vai ter 30 dias. Aí você pode pensar, mas isso não funciona. Pelo contrário, na prática é isso que funciona. Quando você faz um financiamento e você escolhe um dia de pagamento, então você vai pagar todo dia 10. Se você observar, você está pagando todo dia 10 de cada mês. Então, entende-se que há mesmo intervalo de tempo entre 10 de janeiro e 10 de fevereiro, entre 10 de fevereiro e 10 de março. Então, o mercado ele vai trabalhar com o prazo comercial. Isso facilita bastante na hora de se fazer cálculo e é uma convenção. Então, o mercado trabalha com o prazo comercial ou chamado também de prazo aproximado. Agora, nós temos o prazo exato ou o ano civil. Então, se eu tiver um contrato, nesse contrato, estiver escrito que o critério de cálculo do aluguel do capital, dos juros, vai ser por prazo exato, por ano civil, aí eu tenho que observar, porque eu terei anos com 365 dias e terei anos com 366 dias quando esse ano for bissexto. Então, eu tenho meses com 30 dias, meses com 31 dias, e o fevereiro com 28 ou com 29 dias. E tem uma regrinha para eu fazer cálculo nesse caso. Então, se eu quiser saber se o ano é bissexto ou não, basta eu dividir o ano, o número do ano, por 4. Se der um valor exato, esse ano ele tem 366 dias. Então, deu o valor exato, ele tem 366 dias. Mas se der resto, então se a divisão por 4 não der um número inteiro, o fevereiro não tem 29 dias e o ano vai ter 365 dias. Essa regrinha ajuda muito na hora de você fazer o cálculo e identificar se o ano é ou não bissexto. Vamos a um pequeno exemplo, onde nós vamos calcular o prazo exato, ou o ano civil, entre 12 de janeiro de 1990 a 20 de março do mesmo ano, 1990. 1990 já passou, ficou no passado. Então eu preciso saber, a primeira regra, é se fevereiro de 1990 tinha 28 dias ou 29 dias, se era bissexto ou se não foi bissexto 1990. A regrinha é simples, basta eu dividir 1990 por 4, se o valor der inteiro, fevereiro teve 29 dias, se não der inteiro, teve 28 dias. Quando você divide 1990 por 4, nós encontramos 497,5. Logo, fevereiro de 1990 teve 28 dias. Vamos começar com janeiro. Janeiro de todo ano, no prazo civil, tem 31 dias. Então, eu vou fazer 31 menos 12, 19 dias de janeiro. Veja que eu não contei o primeiro dia. Eu fiz 31 menos 12. Por que eu não estou contando o primeiro dia? Eu estou raciocinando que a menor unidade de tempo para eu calcular juros é o dia. Então, quando decorrer um dia, eu começo a contar. Fevereiro tem 28 dias, então já está calculado. E eu vou até o dia 20 de março. Então, como eu não contei o primeiro dia, que é o dia 12, eu vou contar agora o último dia, que é o dia 20 de março. Então, eu vou contar os 20 dias de março. Então, se eu somar 19 mais 18 mais 20, eu vou encontrar 67 dias. Então, pelo critério de prazo exato, ou ano civil, o ano de 1990, de 12 de janeiro até o dia 20 de março, eu tenho 67 dias. No mesmo exemplo, para o prazo comercial, se eu for fazer o raciocínio do prazo comercial, eu vou entender que todos os dias têm, ou todos os meses têm 30 dias, o ano tem 360 dias, então eu não preciso calcular se fevereiro
tem 28 ou 29 dias, porque vai ter 30 nesse raciocínio. Seguindo a mesma lógica, janeiro é 30 agora, não é 31. 31 menos 12, 18. Fevereiro, 30 dias. Eu vou considerar os 30 dias. Março, eu vou até o dia 20, 20 dias. Como eu não contei o primeiro dia, estou contando o último dia. Então, se eu somar, eu tenho aqui 68 dias. Então, pelo prazo comercial, esse mesmo intervalo de tempo, esse prazo entre 12 de janeiro a 20 de março de 1990, eu tenho 68 dias. Logo, eu tenho um dia a mais pelo prazo comercial do que eu encontrei no prazo exato. A gestão financeira, tanto empresarial como pessoal, é sempre um desafio e um assunto interessante. E em outros momentos nós estaremos abordando mais sobre esse assunto. Por hora, fica essa dica. Se você não consegue administrar R$1, você não vai conseguir administrar 1 milhão.